vídeo então, que a gente começa. Enquanto isso, aos que não conhecem, pessoal, esse é o Cláudio Jesus. Ele é presidente da comissão da OABDF aqui, a comissão a qual eu faço parte, comissão a qual o Léo faz parte aí da Comissão de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startups da OABDF, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e teve a gentileza de aceitar nosso convite para vir conversar com a gente um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, Cláudio, agradecer também em nome do IESB, o coordenador do curso pediu para que eu fizesse agradecimento em nome do IESB, que está promovendo aqui essa palestra online em tempos de coronavírus, de quarentena, para os alunos da pós-graduação de negócios disruptivos e também abrindo para o público em geral, já que é um conteúdo muito importante e de muito interesse para todo mundo. Tá bom, meu amigo? E eu lhe agradeço mais uma vez pela sua presença e disponibilidade aí. A palavra está com você. Eu só te faço uma pergunta. Você prefere que eles façam perguntas ao longo da apresentação, eles falam aqui, eu vou mediando, ou deixa tudo para o final? Eu prefiro deixar para o final. Na verdade, eu prefiro fazer o seguinte: para cada tópico, eu vou citar um caso real ou caso hipotético. E aí, quando eu for tratar dos exemplos, que seria o fim de cada tópico, aí a gente pergunta. Legal. E no final, a gente abre perguntas em geral relacionadas ao tema. Maravilha, então. Eu vou fechar meu microfone aqui e deixar com você. Só que o teu vídeo não está aparecendo, tá? Só para você saber. Não? Não. Espera aí. Vê se apareceu. Agora sim, pode tocar. Apareceu? Beleza. Olá, tudo bem? Primeiramente, parabéns a todos aí por, apesar de estarmos em confinamento, interesse aí em estudar e debater um pouco sobre esse tema que é palpitante. Muito obrigado pela apresentação. Você foi carinhoso. Eu sou apenas um advogado, estou na militância, na luta do dia a dia e gosto dos assuntos de tecnologia, mas não me considero uma pessoa que domina as técnicas, as tecnologias, os softwares, os aplicativos. Também eu tenho uma ideia sobre a transversalidade deste tema. Eu acredito que tem um pessoal de TI, tem um pessoal de conformidade, tem um pessoal do direito, tem um pessoal da área financeira, então tem um pessoal de controladoria, dependendo da empresa, tem um pessoal da área de riscos. Então, todo mundo, existe um mundo de profissionais que acabam se interessando ou sendo obrigados a trabalhar com um tema. Daí que eu foco as minhas palestras em alguns objetivos. A gente concentra, então, nas questões privadas e de negócios, até porque tem interesse na matéria de vocês, no estudo de vocês. Então, eu não vou tratar das questões públicas, do controlador público, da agência relativa à proteção de dados, apenas direito administrativo. Nós vamos focar em contratos privados, relações particulares, poderíamos assim dizer. Nós vamos debater alguns casos concretos ou hipotéticos mas que podem acontecer e que acontecem, só não estão sendo objeto de disputas relativo à LGPD. E eu vou focar nos termos, que é a minha formação, eu vou focar nos termos jurídicos, tá bom? Não vou ficar aqui falando termos tecnológicos em respeito ao princípio da especialidade, ao princípio da especialização, porque aí eu acredito que os profissionais da área de tecnologia são as pessoas mais apropriadas para apresentarem os termos tecnológicos e as aplicações tecnológicas da LGPD. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, né? Sim, ouvindo bem, Cláudio. Beleza.
Então, primeiro tópico, eu quero apresentar o contexto evolutivo. Eu tentei compartilhar aqui o conteúdo e eu não consegui compartilhar esse conteúdo. Tentei mandar aqui uma tela, eu apresentei compartilhar o conteúdo, ele me mandou compartilhar uma tela e eu não consegui compartilhar essa tela, né? Se você quiser, Claudio, me mandar o arquivo, aí eu mando para eles aqui, boto o link, boto na nuvem, boto para eles. Aí você não precisa se preocupar. Você manda para o WhatsApp para mim que eu mando para eles aqui. Então, você tem essa possibilidade. Eu já vou mandar agora para vocês. Foi. Pronto, já recebi aqui, eu vou jogar numa nuvem e botar o link aqui para eles. Já, já pode seguir. Ok. Então, eu quero falar um pouquinho do vocês, para quem debate um pouco sobre a lei de proteção de dados, as pessoas vão à Europa, as pessoas vão à Califórnia, nos Estados Unidos, entram num debate que estamos atrasados há 20 anos. Eu vou poupar para quem tem mais domínio sobre esses fatos. Eu quero tratar de fatos caseiros, da cultura da informação e do acesso à informação aqui no Brasil. E eu vou falar da minha experiência, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivo, e com certeza muitos dos senhores vão poder compartilhar isso. Na condição de advogado, eu busco ter acesso à informação pessoal dos meus clientes, dependendo do assunto. Se o assunto for processo penal, eu quero ter acesso ao inquérito. E existe uma cultura de impedimento ao acesso à informação de uma investigação de alguém, porque esse alguém, essa pessoa, de repente, está sendo investigada, essa pessoa tem informação pessoal e nem a própria pessoa consegue informação e, às vezes, nem o seu representante legal consegue essa informação. Mesma situação, processo administrativo, se você for buscar, se você for investigado pela Receita Federal, estamos aí em época de declaração de imposto de renda, você caiu na malha, você está sendo processado por uma dívida tributária qualquer. Se você for na Receita Federal e pedir a cópia do processo administrativo, você vai ter dificuldade. Recentemente saiu a lei de acesso à informação do salário dos servidores. Isso virou quase uma crise, porque não se busca dar esse acesso, né? Mesma coisa os bancos, se você for atrás da fórmula da aplicação de juros dos seus contratos bancários, o banco ele vai criar toda a dificuldade. Uma outra cultura também do acesso à informação, de vedação ao acesso à informação, prontuário médico. Toda vez que você pede para o médico o seu prontuário, ele vai estranhar, vai pensar que você quer processá-lo, vai... Às vezes não. Às vezes você só quer saber qual foi a rotina de tratamento aplicada, os cuidados aplicados, os remédios, a quantidade de remédio, a que hora, o que comeu, o que não comeu. Então, nós temos uma dificuldade cultural, na minha visão, de acesso à informação. Então, aqui no Brasil, busca-se inibir a informação, o acesso à informação às pessoas, na minha visão, de uma forma cultural. Então, onde você vai, a luta pela transparência é diária, é cotidiano. As pessoas não conseguem, no trato da informação, gerar transparência. Você precisa impor, por meio de lei, ter acesso à transparência dos dados públicos. Isso, inclusive, o próprio portal da transparência é fruto extremamente recente. Então, tudo que se gasta do governo, a gente nunca soube e a gente não conseguia descobrir. Então, nós vivemos uma era que está quebrando o paradigma. Então,
na minha visão, há uma disrupção sendo criada passo a passo para chegarmos na Lei Geral de Proteção de Dados, né, e de dados pessoais. Então, nós vamos aqui tratar de dois contextos no mundo empresarial. O contexto nas relações comerciais de consumo e o contexto nas relações de trabalho. Então, o empregador, ele detém a informação do seu funcionário e ele precisa agora observar o pessoal aos seus empregados. Então, nesta relação da guarda, manutenção e manejo e alteração e consolidação dos dados dos seus colaboradores, todas as regras vão ter que ser observadas. E aqui a gente abre uma questão bastante interessante para realização de negócios, realização de aplicativos, criação de aplicativos, principalmente quando a gente está tratando de terceirização de mão de obra. Aqui em Brasília, existem grandes empresas de terceirização de mão de obra, aquelas empresas que prestam serviço de segurança, serviço de limpeza, serviços de tecnologia para os órgãos públicos ou para os condomínios ou para as empresas em geral. E essas empresas, elas têm contrato por prazo determinado. E quando ela não consegue vencer a próxima licitação, via de regra, ela pega a base dos seus empregados e transfere para o novo empregador. E aqui eu acredito que a grande questão sensível, porque você tem uma base de dados de empregados e você vai transferir, você vai manejar esse acesso, essas informações pessoais desses empregados para uma pessoa desconhecida. E muitas vezes você faz isso antes do término do contrato de trabalho que você tem com aquele empregado, porque a licitação, por exemplo, ela acontece em julho, vai até outubro, novembro, e o contrato é feito em janeiro. Então, você sabe que você perdeu em agosto, setembro a licitação, só está tentando sobreviver períodos de impugnação. Então, você já tem noção que perdeu, tem praticamente 6 meses de relação de contrato e já está transferindo a sua base de dados para o novo empregador, muitas vezes sem um consentimento de empregado. Então, o trato desta informação ela está sujeita à observância das regras da LGPD. Então, você que trabalha em recursos humanos, você que é da área de TI, de empresas de prestação de serviço, ou tem alguma relação com elas, elas estão... muitas delas não estão atentas a isso. Por quê? Porque eu sou advogado de uma empresa que tem aproximadamente uns 2.500 empregados prestando serviço a múltiplos órgãos públicos, e eles não estão ligados nisso, independentemente da observação, eles não estão dando foco. Por que eles não estão dando foco? Porque como eles são prestadores de serviço do governo, eles só gastam aquilo que foi planilhado. A atenção à LGPD está fora da planilha. Então, quando eles olham que está fora da planilha, algumas empresas não querem entrar em conformidade porque elas não previram isso em planilha. De forma que, aos que são prestadores de serviço, tanto de entidades sem fins lucrativos, que é o meu caso, eu estou pedindo para ingressar na planilha o custo para repassar para o empregador, para o contratante, para o contratante, o custo da implantação de LGPD nas empresas de terceirização de mão de obra. Tá? Então, a minha visão aqui, o foco maior é as empresas aí que têm grandes bases de empregados. Né? Falando de empresas grandes, a rotina de LGPD também, nas relações de trabalho e nas relações empresariais. Acredito que na implantação dos programas de proteção
de dados, as rotinas internas no trato da informação também devem ser observadas, principalmente quando não tem a ver um setor com o outro. Por exemplo, quando o gerente de marketing abre as informações da empresa, ele não pode ter acesso ao RH. Acessos que não têm pertinência dentro de um setor ao outro. Tá? Então, isso é o pessoal de TI que vai, na hora de criar o seu produto, a sua rotina de visualização de informação, dar acesso ou não dar acesso a quem pode, a quem não pode ter informação cruzada de dados pessoais de pessoa física ou jurídica dos setores que não têm pertinência. Importante isso por quê? Porque a lei de acesso a LGPD, ela protege dados de pessoa física e também de pessoa jurídica. Então, muito cuidado no trânsito da informação de uma empresa para outra, para que não haja trato indevido. Tá? Muito importante isso. Uma outra questão que eu acho bastante importante aqui da LGPD e que tem a ver com a cultura da informação é o chamado acesso facilitado. Né? Está no artigo 9º da LGPD, e aí eu quero pedir licença para os senhores para eu ler. O titular tem direito, artigo 9º, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma, isso é redundante, né? De forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamento, para o atendimento do princípio do livre acesso. E aí entram vários incisos sobre o princípio do livre acesso, exatamente para quebrar o paradigma da cultura da proibição do acesso à informação, da dificuldade do acesso à informação. E aqui eu quero falar o primeiro caso, né? Então, titular tem direito ao acesso facilitado da informação dele. Primeiro caso, negativa de aplicativo de transporte, é o caso Uber, propriamente dito, para cadastro de motoristas sem justificar recusa. Isso, o Uber tem negado sistematicamente vários motoristas, eles têm, não só, eu estou falando da negativa, não estou nem falando da suspensão do uso, estou falando da negativa. A suspensão do uso, o Uber tem um procedimento interno de contestação e defesa, mas eu vou falar da negativa de acesso à informação do empreendedor, do motorista que quer dirigir o seu carro naquele aplicativo, eles não justificam a recusa. Qual é o caso interessante aqui? O caso interessante que, na minha visão, viola o artigo 9º da LGPD por vedar o acesso à informação do titular sobre o tratamento dos seus dados. O que tem, qual informação que o Uber tem sobre mim, ou qual trato que ele deu à informação que ele recebeu de mim que gerou a negativa. Por que ele negativou? Porque ele pode negativar por um dado incorreto, ou ele pode me negativar por um dado que eu possa lá na frente retificar esse dado e voltar. Não vou nem questionar a negativa, eu retifico o dado, retifico a informação e volto a concorrer à vaga no aplicativo com base naquela informação. Então, com base no como a Lei Geral de Proteção de Dados visa o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do livre acesso à informação, dentre outros, princípio da preservação da privacidade, da personalidade, as negativas de aplicativo de transporte, ao meu ver, estão todos sujeitos a ter que justificar a recusa. Bem, ocorre que os tribunais do Brasil inteiro estão dando direito à recusa, a não justificar a sua recusa dos aplicativos. Por quê?
Porque os motoristas, quando eles ajuizam, eles não usam LGPD, eles usam o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E o juiz diz que a relação do motorista com o Uber não é de consumo, por isso ele não tem esse direito e não entende ter violado direito algum. Então, não se surpreendam de vocês ouvirem que os aplicativos ganham a causa de não expor o motivo pelo qual eles negaram o motorista do Uber. Então, se você ouvir só essa informação, você vai se dar por satisfeito e falar, realmente, os aplicativos estão ganhando, mas não é, eles estão ganhando porque o motorista ele usa como fundamento o Código de Defesa do Consumidor e os tribunais dizem que essa relação não é uma relação de consumo, o motorista não tem relação de consumo, é relação de prestador de serviço, é um contrato civil clássico de prestação de serviço e por isso negam o direito à informação do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Um outro caso também, negativa negativa de informação, da justificação da recusa, de justificar a recusa do seguro de vida. Então, é muito comum você fazer um seguro de vida ou previdência privada e as corretoras, as seguradoras, elas não dizem o porquê. E o mais comum, todo mundo já viveu isso, negativa de crédito. Você vai, por exemplo, ao Ponto Frio, Casas Bahia, ou o que seja, tenta comprar parcelado, há uma negativa de crédito, mas não explicam por quê. Então, agora, o crédito eu nego. Então, uma das formas do manuseio da informação é a proteção ao crédito. A LGPD garante a proteção do crédito em relação a quem está oferecendo crédito. Então, existe direito da empresa em se preservar sobre a pessoa que ele entende que não é um bom credor, não é um bom credor, não é um bom devedor. Perdão. Então, porém, com a implementação da LGPD, todos nós teremos direito a saber por que houve negativa de crédito. Tá? Caso 2, ligação de call center de empresas que você nunca teve relação. É o caso da Sky, eu nunca contratei a Sky e a Sky me liga regularmente. Dentre outras empresas me oferecendo negócios, produtos e serviços, UOL, Estadão, ficam me ligando e eu nunca tive relação com eles. Então nós temos direito a saber por que você está me ligando, quem passou a informação para você, onde você encontrou essa informação e onde você encontrou essa informação. Então, é baseado em que você está manejando e está tratando, essa é a palavra, né? Está tratando a minha informação. Tudo isso é o artigo 9º, um artigo muito poderoso aí da LGPD. E falando em cases, se alguém tem alguma observação, acho que é uma boa hora, viu, Saulo? Legal, vamos abrir aí então, pessoal, para se alguém tiver alguma observação, quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, a palavra está aberta aí. Cláudio, eu acho bom falar, não sei se você vai depois mencionar isso, mas quem é o titular do dado e o que é tratar dados, né? Porque como a gente está aqui uma plateia bem mista, acho que vale a pena dar uma passadinha nesses conceitos. É o próximo item, vou falar sobre os dados sensíveis. Legal, tem uma pergunta aqui do Alessandro que gostaria de saber se será abordada a LGPD relacionada a bancos.
eu falei um pouquinho aqui sobre o fornecimento de crédito, falei também um pouquinho sobre a explicitação das fórmulas de juros bancários, e eu vou falar sobre vazamento de dados bancários. É o que eu vou abordar. Eu vou tratar sobre o vazamento de dados bancários. É. E aí, Alessandro, LGPD relacionado a bancos é um universo. Você pedir para ele descrever o universo. Então, se você tiver uma pergunta um pouquinho mais afunilada, eu acho que facilita para ele, tá? E tem outra pergunta aqui, professor Cláudio, qual seria um dos maiores desafios para a LGPD nesse cenário atual em que vivemos? Peraí, como? Qual? Qual seria um dos maiores desafios para a LGPD nesse cenário atual em que vivemos? Esse cenário atual é o cenário atual, seria o quê? Do nosso confinamento pelo coronavírus ou do modo geral, do cenário brasileiro, do modo geral? Tem como explicitar um pouquinho mais? Confinamento, crise gerada pelo vírus. A crise gerada pelos vírus, a nossa maior crise é saber se é o dado sensível, é o que eu ia falar agora, que são os dados relativos dos resultados de exames, né? Então, será, Saulo, que eu tenho o direito de saber se você está infectado? Complicado, porque como você e eu, as pessoas em geral, nós temos a capacidade de transmitir a doença um para os outros, até onde vai o seu direito de não ver tratado essa palavra, de não ver circular essa informação, e até onde vai o meu direito de saber dessa informação. Acho que esse é um grande desafio, que é o que foi questionado ao presidente da República dele. A repórter perguntou para ele se podia ver o exame. Foi, primeiramente, uma pergunta grosseira e ofensiva por estar violando questão íntima e pessoal. Mas, então, para mim, essa é uma grande questão. Ter acesso à informação, à publicidade dos doentes. Acho que essa é os dados pessoais dos doentes do coronavírus. Acho que essa é Tem uma outra uma questão aí, ideia. Cláudio, se você me permite. Eu vi um estudo feito com imagens de satélite, são imagens que fazem uma espécie de estatística para verificar se as pessoas estão andando na rua ou não, né? Essas pessoas não são identificadas, mas talvez sejam identificáveis, né? Uhum. Ali pelo endereço, pelo horário, de repente pela cor da pele, cor do cabelo. E o estudo mostra que, sei lá, 60%, X% da população não está seguindo o confinamento, né? Como a gente vive nessa era de abundância de dados, a questão da privacidade ela é sempre premente, cada vez, sempre e crescente, né? Tem caso concreto para isso, né? O Ministério da Saúde estava querendo que fosse fornecido por meio de um aplicativo a movimentação das pessoas por meio de celular. Aí não são identificáveis. Aí você pode saber exatamente quem é quem. Então, pela movimentação do celular, você linka isso com as operadoras de telefonia e aí você tem acesso a quem está se movimentando. Então, isso já foi ventilado, né, já foi ventilado nesse aspecto. Eu acho que, no caso do celular, se não for identificado a individualidade das pessoas, tendo em vista o premente interesse público, caso de calamidade, eu acho que cai na exceção, tá? Eu acho que é possível cair na exceção. Tá, A pergunta sobre quem é o titular. Hã? tem mais dois comentários aqui. Cláudio, uma empresa como o Nubank, por exemplo, terá que responder o porquê uma solicitação de aumento do limite do cartão de crédito não foi aprovada?
Eu acredito que sim. Acredito que pela LGPD a pessoa tem que saber qual é o trato que estão dando a informação dela para ela não ter alçada a ter acesso ao crédito que ela tá pleiteando. Por quê? Porque aí, ela tendo essa informação, tendo em vista que a LGPD ela busca o exercício do livre desenvolvimento das pessoas, se ela tem a resposta concreta, objetiva do porquê que ela não teve acesso, ela se organiza. De repente, é uma condição que ela tem, ela só não se organizou, ela só não gerou essa informação ou produziu o documento que foi exigido. Então, e aí, a partir dali, o problema foi que eu não juntei, sei lá, uma declaração de imposto de renda. Tá, eu vou juntar a declaração de imposto de renda. Então, acredito que é pertinente, sim, ter acesso à informação de todos os motivos das negativas nas relações bancárias, porque para ela te negativar, para ela negar a relação, ela acessou uma informação sua que ela tem. Então, se ela tem uma informação sua, você tem que saber. Para mim, inclusive, é uma regra até tranquila de se tratar. Legal. A Rebeca fez um questionamento, mas eu acho que você respondeu também. Ela é parecida. Se não tiver respondido, Rebeca, avisa que eu volto a perguntar. E aí a Jamile, Então, Cláudio, você considera particularmente desafiadora a implementação da LGPD em empresas que tenham adotado o modelo de trabalho remoto, seja por conta da crise ou não? Neste caso, quais seriam os desafios? essa é uma pergunta que as respostas nós estamos aprendendo ainda, né? Muito boa. A gente está pedalando e montando a bicicleta, tendo que tratar disso com uma realidade que nos pegou de forma desprevenida. Eu acredito que os dados pessoais do empregado na LGPD, perdão, os dados pessoais do empregado na relação de teletrabalho, eu não vejo tanta violação, não. Mas eu vou dizer um caso concreto que aconteceu comigo. Né? Eu presto serviço para uma desses meus clientes. Mandou todo mundo para casa, para as pessoas não irem a boteco, a barzinho, assim, a pessoa perdeu o direito de curtir um happy hour às 4 da tarde, que seria o horário de trabalho, e que se alguém fosse descoberto esse horário, poderia correr o risco de ser demitido. E existem formas de você descobrir isso. Né? A grande pergunta é que se essas formas de descobrir, se elas violam os dados pessoais das pessoas. Né? Então, pelos celulares da pessoa jurídica, você consegue saber onde cada um está. Aí sim a gente começa a discutir se o trabalho remoto, se há violação no trabalho remoto dos dados pessoais das pessoas, né? Dos empregados. Isso para mim é a grande questão. Mas eu queria responder uma pergunta muito pertinente que eu deixei de aprofundar sobre o titular dos dados, né? Então, de acordo com a lei, o titular é a pessoa natural. Quem armazena é a pessoa física, pessoa natural ou física, e também a pessoa jurídica. Ocorre que no Brasil existem várias pessoas, a doutrina jurídica e a jurisprudência dos tribunais assim consideram, que várias informações de pessoas ditas jurídicas são também consideradas ou confunde com a pessoa física. Por exemplo, né, o MEI, você vê aí os camelôs, né, que são obrigados a fazerem um CNPJ para poder ter direito a uma maquininha de cartão de negociação de cartão de crédito. É uma pessoa física e por uma questão de burocracia ela virou pessoa jurídica. Então,
Tanto é que quando você processa pessoas nessas condições, o Poder Judiciário ele considera como tanto física quanto jurídica sem nenhuma dificuldade. Então, dependendo, apesar de ser um, apesar dela ter o CNPJ, você pode tratá-la como pessoa natural, tá bom? Acho que é uma pergunta muito válida, mas é uma pergunta técnica, jurídica sobre isso. E o trato, né, que a gente chama aí de tratamento, né? Então, o tratamento é o compartilhamento, é você observar, você ler, você fazer uso. É isso que é o tratamento. Tá? Basicamente, esse é o tratamento. Então, o tratamento está aqui no artigo segundo, primeiro. Onde é que está? Aqui, ó. Artigo 3º, inciso 2. Né? Então, o tratamento são várias atividades. É ofertar, fornecer, transitar, compartilhar. Então, isso é o tratamento. Tem mais perguntas, Saulo? Não, podemos seguir, podemos seguir. Tá? Só para o tratamento aqui, artigo 5º, inciso 10. Toda operação realizada com dados pessoais, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Por que eu insisti aqui no tratamento, que eu estava procurando tratamento aqui? Por causa do Facebook e do Google. Tá? Eu vou falar mais lá na frente, é onde eu ia falar com mais tranquilidade sobre o tratamento, mas é como perguntaram, então, esse manuseio das informações pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e por outros aplicativos que ficam colhendo um número enorme de informações nossos, tratam, transitam, manipulam, negociam. É isso aí, é o tratamento. Tá? E aí existe uma regra muito pesada sobre o tratamento, tá? Que está no artigo 7º, que especifica somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, o artigo 7º ele limita o tratamento. Mas a impressão é que limita, mas ele regulamenta o tratamento. Então, depois a gente vai chegar lá. Dados sensíveis são dados pessoais de origem racial, convicção religiosa, opinião política, dados de saúde, vida sexual, dados genéticos, dados biométricos. Então, hoje, os aplicativos, eles acessam os dados biométricos. Quantas coisas que eu faço e autorizo mediante o meu dedão, né, vinculado a uma pessoa natural. O que eu quero tratar aqui? Então, o tratamento de dados sensíveis, que está no artigo 11, só pode ocorrer em algumas hipóteses, né? E a hipótese principal que nos interessa nas relações privadas é o consentimento específico, dando uma autorização específica para uma finalidade que me é revelada de forma específica. E aqui eu quero tratar de uma... Acabou não entrando aqui o case que eu queria colocar, foi um equívoco, mas eu tenho de memória, eu já sei o que é a transferência de informações do laboratório de análises clínicas para os bancos e para as empresas de seguro de vida e previdência privada. Não sei se vocês sabem, existe o risco, né, o cálculo atuarial de risco de morte
de uma seguradora é a grande moeda. E as seguradoras descobriram nos laboratórios um alinhamento de consumidores parecidos. Na prática quem tem plano de saúde, via de regra, tem seguro de vida. E quem tem plano de saúde sempre faz exame. Pelo menos o hemograma completo ele está fazendo. Então, essa identidade, isso eles conseguiram por meio de transmissão, de tratamento, né, de cruzamentos de informações de dados pessoais. Então, eles chegaram à primeira conclusão. Poxa, quem faz seguro de vida e previdência privada é o perfil do camarada que faz plano de saúde. Então, ótimo, eu tenho acesso à vida, à saúde dele. E com base nessa informação, eles negam seguro de vida ou rescindem seguro de vida. Tá? Então, o Código Civil ele permite que o banco, a seguradora, sem motivação, ela rescinda o seu seguro de vida. Então, isso está na nossa lei civil, é um artigo feito para banco, onde o banco você pode pagar seguro de vida 50 anos. Ele simplesmente chega para você e fala, não te quero mais. Não te quero mal, mas não te quero mais. E você não me interessa mais. Ou seja, quando você começa a fazer jus do seu seguro de vida, né, você começa a realmente correr o risco real do seguro de vida, você vê o seu contrato rescindido sem motivação, tá bom? Inclusive, algumas seguradoras, elas nos contratos, elas renunciam ao artigo 735, se eu não me engano, agora realmente me falha a memória, 729, 735 do Código Civil, elas expressamente renunciam porque isso pegou mal no mercado, isso ficou muito mal, ficou muito feio, nos contratos mais antigos, principalmente. Então, para que elas minimizassem esses riscos, o que elas fazem? Elas investigam a sua vida de saúde, olhando e tendo acesso aos seus exames. Então, eles estão sem o seu consentimento, o laboratório está cedendo a informação às seguradoras, tá bom? E isso aí é uma violação ao tratamento dos dados sensíveis que não tiveram consentimento, tá? Ele acabou entrando aqui, ó, no material de vocês entrou o case aqui, eu é que não vi. Tá? Negócios aplicativos face a LGPD. Né? Então, um dos grandes negócios que eu já percebi que estão fazendo, para mim é um grande negócio, para mim é um negócio de dá para ser unicórnio, realidade. O que é isso? A Agência Nacional de Saúde ela controla os valores dos reajustes dos planos de saúde. Para o plano de saúde poder reajustar, ele tem que fazer dois cálculos. O primeiro cálculo, inflação, a inflação é um cálculo aberto, como todo mundo sabe, e o segundo cálculo, que é um cálculo subjetivo, variável, que é o cálculo da sinistralidade daquele grupo. Então, se você faz parte de um grupo de um plano de saúde com 1.000 vidas, eles pegam aquelas 1.000 vidas, verificam um cálculo matemático e atuarial destas 1.000 vidas, estabelecem um risco, isso tem uma fórmula pré-aprovada pela Agência Nacional de Saúde, e essa
essa fórmula exige elementos objetivos e, com base nessa aplicação matemática, é autorizado o reajuste. Esse reajuste pode ficar muito acima da inflação se aquele grupo tiver um alto índice de sinistralidade. Exemplo, se no seu grupo existe uma base muito grande de pessoas idosas e essas pessoas estão com câncer, fazendo quimioterapia, ficando em UTI, o seu plano vai ter um reajuste muito alto, enquanto outros planos vão ter o reajuste menor, porque aquele grupo, o risco de sinistralidade é menor. Onde as empresas de plano de saúde ganham muito dinheiro? No momento do cálculo do risco, do índice de sinistralidade. E esse índice de sinistralidade é a informação que eles têm, minha e sua. Então, eles pegam a informação pessoal minha e sua, colocam isso numa base de dados, que é calculado, e com base nessa informação, eles apresentam e pedem a autorização do reajuste. Existem pessoas que estão... Esse aplicativo já existe, mas não é... Mas você pode ter múltiplos aplicativos nesse sentido, por várias formas de obtenção do resultado, né? E o acesso a essa informação é um acesso permitido. E o que está acontecendo? Ninguém sabe fazer esse cálculo direito, só os planos de saúde sabem fazer. Então, existe uma pessoa que está questionando os cálculos por meio de um aplicativo. Então, ele tem essa informação, ele simula o índice de sinistralidade do plano de saúde e ele questiona essa fórmula de cálculo. Então, é um belo aplicativo. Ele usa esse aplicativo com base na LGPD. E os maiores interessados nesse aplicativo são os planos de saúde, para que ele não funcione, tá? Só para você entender o grau de maldade do negócio. Não vou nem falar mais de detalhes ético, moral, não vou entrar nisso, mas aqui é briga de gente grande e, na verdade, esse programa foi feito com o intuito de ajudar a sociedade e os planos de saúde querem comprar para não usar, para ele não ir a mercado. Para mim é um grande negócio, é um grande programa que, para mim, ele ganha, o grande dinheiro dele estaria em rodar como uma empresa prestadora de serviço para o governo. Eu acho que tem mais futuro de longo prazo esse negócio. E uma outra questão que eu queria tratar com vocês é uma técnica de contratação para quem não tem essa experiência, não quero ensinar a contratar, mas eu tenho uma larga experiência em realização de contratos de negócios. Quando a gente entra numa empresa para fazer a conformidade da LGPD, a gente geralmente é contratado para implementar um programa de conformidade à proteção de dados pessoais. Tá? Isso é muito importante. Você implementa um programa e este programa você estabelece e vai ser executado dentro da empresa. Não é um projeto de LGPD, como já vi por aí. Projeto tem início, meio e fim da implementação do programa. Você vai perder dinheiro, porque o dinheiro ele não está na primeira prestação de serviço. O dinheiro ele está na continuidade da prestação de serviço. É aí que está o dinheiro. É o dinheiro do prestador de serviço de empresa terceirizada. Eu forneço por 10, 20, 30 anos aquele serviço. Diminuo a minha margem de lucro e ganho para a vida toda. Esta é a grande sacada jurídica e tecnológica da aplicação da LGPD, da implementação da LGPD nas empresas. Vejo pouca gente falando sobre isso, então presta muita atenção, você que está prospectando empresas.
para trazê-las à conformidade à LGPD, venda um programa. E um programa, você entra na empresa, vai verificar todos os gaps, quais são os procedimentos, quais são as mudanças de governança que devem ser feitas, as tecnologias, todo o suporte deve ser adquirido e prepara a implementação. Entregou o programa, após a entrega do programa, se você é daqueles que deixa apenas um líder ou forma um comitê de LGPD, esse comitê vai ter que ter um líder. E quem é o líder? O líder vai ser um jurídico? Vai ter que comprar muito equipamento para programa. Então o líder vai ser o financeiro? Mas eu fiz num banco. O banco, como já tem regulamentação de proteção de dados do Banco Central, e a regulamentação do Banco Central coloca como responsável o setor de risco, o líder vai ser alguém do setor de risco, né? Então, se for uma agência reguladora, tem que ir na regulamentação daquele ramo de atividade e ver na agência reguladora quem é responsável pelos riscos ou pela manutenção dos dados pessoais, e ali vai ter um líder. Quem vai tocar esse programa? Aqui eu vou dar a minha opinião de a minha opinião que eu aprendi com Dom Pedro quando ele criou a Constituição. Ele não teve jeito, ele teve que criar, ele teve que dividir o poder. Ele criou o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Tá? Então ele dividiu o poder e ficou com a maior parte do poder sobre todos os outros poderes. O que era o poder moderador? O poder moderador é assim, vocês vão trabalhando aí, executivo, legislativo, judiciário, vão trabalhando. Se vocês entrarem numa encrenca, quem decide sou eu. Eu que modero vocês. Então ele dividiu o bolo e ficou com a maior parte. Só que ninguém percebeu porque a maior parte quietinha. Ele fica quietinho. Quando interessava, ele abria a mão. É a entrega do contrato de programa de conformidade e proteção de dados. Você é contratado para apresentar um programa de conformidade para a empresa. Você vai fazer um plano de conformidade, todos os gaps que a empresa vai ter que suprir, mas ela vai ter que permanentemente manter o programa, atualizar esse programa e acompanhar a aplicação deste programa no âmbito da empresa. E aí você pode ter a prorrogação do contrato para receber mensalmente, para que você seja o líder na implementação da LGPD. Tá? Salvo, eu estou falando isso de um modo geral, né? Existem empresas que têm setores muito bem estabelecidos e você é contratado tão somente para fazer a criação do programa e ele depois lá dentro consegue tocar. O que ele não conseguiria é partir do zero, porque não tem nem gente para focar nisso, mas tem gente para acompanhar. Nem todas as empresas têm, e foi feita uma pergunta lá atrás, um dos maiores desafios que a pessoa falou neste momento, aí nós falamos muito do coronavírus, mas eu vou falar do outro maior desafio. O maior desafio é a cultura da implementação da conformidade. Então, não é possível que no Brasil tem que ser feita uma lei de anticorrupção para as pessoas fazerem compliance de anticorrupção, sendo que em várias empresas do mundo, os seus estatutos pessoais, os seus estatutos sociais, o seu contrato social prevê a proibição de corrupção. Então, há 10 anos atrás, eu montei uma ONG e nós tínhamos um propósito de não corrupção. Então, a gente nós vamos perder muito contrato, mas nós vamos viver por muitos anos se a gente não corromper, entrar em corrupção de prefeito, porque quem entra em corrupção de prefeito, por exemplo, vai ser preso. Então não adianta ganhar 50 mil, 100 mil reais aqui e ali e ser preso logo adiante. E a gente está vendo isso. E o resultado foram anos de tentativa de entrar no mercado, dificuldade profunda de entrar no mercado, e hoje essa ONG anda sozinha. Porque por causa da cláusula de não corrupção, grupos europeus optaram em fazer negócios com essa ONG, porque antes de lei de anticorrupção, isso tem 15 anos atrás, nós já tínhamos cláusulas e experiências muito interessantes de anticorrupção.
Então, no caso de programa de conformidade à proteção de dados, está aí uma cláusula muito interessante para você colocar no seu contrato, para quem trabalha com implementação de conformidade, que você implementa, você cria o comitê de LGPD, ou seja, você distribui o poder lá dentro da empresa, mas o líder é você, e você é recontratado, já pode até constar no seu contrato, com uma cláusula mensal de pagamento, e aí você, com meia dúzia de clientes, você tem aí aquela... Você não precisa ficar preocupado em todo mês ter um cliente, né? O desafio do empreendedor é ter o fluxo de caixa constante, tá bom? E um terceiro negócio que eu acredito que é interessante argumento, não vou dizer que é o que ele é um negócio, e ele é um argumento de venda, né? O que está acontecendo? A LGPD ela vai aplicar multas às empresas que vazaram dados, né? Então, isso serão construídos aplicativos e tecnologias para a detecção desses vazamentos de dados. E nos vazamentos de dados, a empresa vai ter que acusar, vazou. O que vazou? Vazou isso, isso, isso. E este é um dado público. A informação específica do vazamento, vazou o que, de quem? Não. Mas um banco foi invadido e as pessoas levaram as informações de senha, de crédito, de extrato de dinheiro. A C&A foi invadida, a Netshoes foi invadida. Esta informação ela será pública. Bem, eu sou advogado, tá? Eu vivo da advocacia. Então, eu já vou dizer aqui um produto jurídico que eu vou criar. O produto jurídico que eu vou criar é quando começarem a fiscalizar e aplicar multas, e essas multas forem, que a gente diz assim, pacificadas, terminar o processo administrativo da multa, eu vou ter ali a base de cliente, vamos supor, vazou os dados da C&A. Quantas pessoas do seu círculo de conhecidos mantém banco de dados dentro da C&A? Quase todo mundo. Vazou o Casas Bahia, se eu não me engano, é um dos maiores bancos de dados do Brasil, né? É um dos bancos de dados de endereços da sua casa, da minha casa, mais confiáveis que se tem, Casas Bahia. Então, quantas pessoas não compraram e tiveram que se cadastrar nas Casas Bahia para poder receber o produto em casa? Está lá, seu dado está lá. Então, para muitos advogados, eles vão utilizar a informação das multas para quem não se conformou e entrou na lei, ou para quem deixou vazar porque está com um sistema de proteção de segurança cibernética fraca. Existe um grupo de advogados que vão ser como gafanhotos para cima disso e vão processar a empresa. Quer dizer, ela leva uma multa cara, ainda corre o risco, do outro lado, para a implementação das conformidades, das regras da LGPD, é mostrar para o empresário que, se ele não entrar em conformidade, ele vai ser multado. E a multa, independentemente do valor, é uma informação de valor predatório no âmbito da justiça. Ou seja, muitos advogados vão se utilizar dessas informações públicas para propor ações judiciais contra a empresa que permitiu o vazamento ou contra a empresa que não tem a conformidade, pondo em risco a informação do seu cliente, o dado pessoal do seu cliente. Então, há dois produtos aqui. Um produto, para quem é da área jurídica, a fonte de informação é a multa e de quem foi multado.
E a segunda, para quem trabalha na implementação de conformidade, pode ficar certo disso, que muitos advogados estão de olho nas multas, aguardando, isso vai demorar um pouco, mas aguardando as multas, porque ali estarão clientes. Ele próprio, o pai, a mãe ou o vizinho, ele num raio rápido, ele arruma aí 30, 40, 100 clientes que podem entrar no juizado especial e vão entrar com ações predatórias e multitudinárias, múltiplas, aquelas ações que a gente sabe como é, que de uma hora para outra aí lotam as pessoas, né? Então, vou dar um outro exemplo. Se uma Vivo da vida perde os seus dados pessoais, tem famílias inteiras com 50, 100 pessoas que têm telefone passivamente o número de clientes, tá? Então, é um argumento de negócio para quem exerce a advocacia ou a administração de escritório e um argumento relevante para quem quer ser mais persuasivo na conscientização do tamanho do risco que a pessoa corre caso ela não entre em conformidade. Tá? E, por fim, só queria falar em relação ao tratamento de dados do Facebook e do Google. Qual tem sido o comportamento em relação às autoridades brasileiras do Facebook e do Google em relação às informações das pessoas constantes em suas bases de dados? Nenhuma, são inertes, tá? Movimentam-se muito pouco, é como se eles não ligassem. Ou seja, o Facebook e o Instagram, eles serão algo, acredito que eles vão mudar bastante. Eles serão alvos de milhares de ações judiciais para que as pessoas saibam o trato da informação que eles têm sobre cada um. Eu quero saber por que, e baseado em quê, e por que eu tenho que, ao pesquisar sobre um chocolate que eu quero comprar para minha namorada, eu passo 30, 40, 50 dias recebendo promoção de chocolate, sendo que eu não saio para comprar chocolate para mim. E eles não, essa política de anúncios deles, eles compartilham com o anunciante a minha pesquisa. Ou seja, eu estou na minha privacidade pesquisando e eles, além de estarem me ouvindo, eles estão me seguindo em todas as pesquisas. Essa tecnologia de inteligência artificial está em vias de ser regulamentada pelo Poder Executivo, que vai fazer o plano de segurança cibernética. Acho que esse é o nome que deve sair. Plano Nacional de Segurança Cibernética. E exatamente para tratar sobre as questões de criptografia e inteligência artificial, muito utilizado pelo Facebook e pelo Google, que não se diz mais uma empresa de pesquisas, né? Não se diz mais uma empresa de pesquisa, e sim uma empresa de inteligência artificial. Então, acredito que são empresas que vão sofrer muito no Brasil, por causa da LGPD, pela postura que elas têm tido desde então de ignorar qualquer traço de conformidade com a proteção de dados. Elas tratam os dados de forma livre, e esse é o negócio deles. Eles vão sofrer bastante nesse caminho. Apesar de nós falarmos aqui dos pontos críticos e dessas questões da LGPD, que entram em conformidade ou não entram em conformidade, todos nós sabemos que informação é o novo petróleo. Né? A circulação da informação é a nova riqueza. Os bilionários do mundo atual, os novos ricos do mundo atual, são aqueles que sabem tratar bem as informações. Então, as regulamentações da informação visa nada mais nada menos que trazer ética na relação deste produto. Não visa cercear a negociação, não visa proibir a negociação ou atrapalhar o negócio de qualquer que seja o grupo ou o interesse ou produto ou negócio. E sim trazer equilíbrio, trazer igualdade, trazer ética
e trazer um controller dentro das regras de boas condutas para que não se trate a minha personalidade de maneira vil e para que as questões que digam respeito à minha pessoa, à minha intimidade, ao meu desenvolvimento como ser humano, sejam equilibrados nos grandes ou pequenos negócios. Tá? Por isso que é muito importante garantir o direito ao desenvolvimento pessoal. Por isso que você tem que ter acesso à sua informação, porque senão você nunca vai se desenvolver. Por que dizem não para você? Então você quer saber o porquê não, que às vezes é um pequeno detalhe, você supre este detalhe e aí você consegue prosseguir na sua jornada de desenvolvimento pessoal, de realização de outros negócios. Essa lei, então, ela veio trazer conformidade nas negociações e regulamentar para que não fique terra de ninguém, para que não vire um faroeste no estilo dos filmes americanos, né? O faroeste, literalmente falando, para que não seja terra de ninguém e que se trate qual será a forma, qual é a regra do jogo. Então, quando nós vamos jogar um esporte, o esporte tem regra. Não é porque tem regra que a gente deixa de praticar o esporte, mas é exatamente a regra. E o uso da regra no daquela atividade esportiva. Da mesma forma, acredito eu, a LGPD trouxe a regra do jogo aí para o trato das informações pessoais. Saulo, estou satisfeito e aberto às perguntas. Maravilha, já temos aqui. Cláudio, o que podemos esperar do impacto da LGPD no judiciário? O impacto da LGPD no judiciário vai, para mim, na minha visão, ela passa por aquela cultura da dificuldade de acesso à informação. E qual tem sido hoje o nosso desafio? O nosso desafio da LGPD é a chamada inteligência artificial. Então, o Poder Judiciário está usando robôs para tratar de uns assuntos. Eu sou favorável à artificial, mas o que eu quero saber é quais são os algoritmos que esse robô está tratando. Porque, vou dar um exemplo aqui para quem é advogado sabe, existem recursos que necessitam suprir alguns requisitos. Esses robôs vão estar analisando os requisitos que são requisitos objetivos. E aí, se tem uma palavra, ele nega. Se tem outra palavra, ele aceita. Então, eu quero saber qual é o algoritmo, qual a palavra, qual o código, o que ele está analisando para eu entrar em conformidade na minha petição. Né? Então, o judiciário não quer apresentar isso. Então, eu falei, peraí, então vai ser uma loteria? Como vai ter? Eles alegam que a gente não sabe o que está na cabeça do juiz. Da mesma forma, eu não para decidir. Então, eu delego para ele o poder de decidir, e não para uma máquina. Se é uma máquina que está decidindo, eu quero ter acesso à informação do algoritmo da máquina. E a cultura da proteção do algoritmo da turma de TI tem sido mais desafiadora do que o próprio presidente do tribunal. Então, na verdade, o maior problema não é o presidente do tribunal. O presidente do tribunal ele é alheio a isso. O presidente do tribunal ele olha para o gestor de TI, o gestor de TI fala: a gente não abre o algoritmo porque se abrir o algoritmo corremos risco. E aí nós ficamos nessa briga técnica e filosófica se temos ou não temos direito a saber quais são as regras para saber para onde vai o algoritmo, porque dependendo para onde for, o robô vai ficando burro. Então, é basicamente isso que a gente quer. A OAB quer ter acesso às informações que norteiam o robô, e esse é o grande desafio que eu enxergo hoje.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que essa é uma pergunta de todo mundo, de quase todo mundo. E aí eu vou complementar a pergunta. Se você acha que diante da situação de pandemia que se instaurou, se a vigência da lei vai ser adiada, e aí eu acrescento a pergunta, se você, na sua opinião, acha que deveria, né? Então, primeiro é se você acha que vai ser adiada, e a segunda é se você acha que deveria ser adiada. Ai, ai, essa é uma pergunta duríssima. Trabalhando em implementação de programas de LGPD, eu não, neste momento, eu não vi justificativa para adiar. Por quê? Porque é um trabalho que dá para fazer remotamente. Então, a implantação de LGPD numa empresa, para mim, dá para fazer tranquilamente de forma remota. Né? Você pode ter uma equipe sem coronavírus, já iriam trabalhar remotamente. Então, de repente, uma reunião por mês, uma reunião por semana, cada 15 dias, para ir no cliente, por uma questão de cultura de negócios, para se fazer presente. Mas, do ponto de vista de trabalho, não vejo nada que atrapalhe a implementação da LGPD. Muito pelo contrário. Eu acho que nesses tempos de coronavírus, a turma de TI tá livre para trabalhar. Então, a não ser que consigam me mostrar um número que o pessoal de TI está sobrecarregado e que não dá para implementar nos outros projetos e tal. O que eu tenho visto são as escolas, né? Então, TI de escola está sobrecarregado porque muitas universidades estão tendo que reformular a seu EAD, reformular o ensino à distância, ensinar professor a trabalhar, criar novos tutoriais, e aí então estão trabalhando bastante. Agora, fora isso, particularmente não tenho sentido necessidade de adiar, não. Está tudo adiando, e aí estão botando no barco a LGPD, mas não vejo necessidade. Acho que ela pode ser adiada por uma questão política. Para não criar confusão, empurramos por mais, sei lá, 3, 4, 5 meses a lei, mas não vejo nenhum motivo técnico, não vejo uma justificativa técnica. Até hoje eu não vi. Tem mais outra pergunta, só? Cláudio, há alguma previsão de constituição da ANPD? De constitucionalizar os dados pessoais? Não, não, de criação da ANPD. Ah, da ANPD, da agência. Então, um dos itens lá que eu coloquei, eu não queria adentrar muito nas questões de direito administrativo, né? Eu tenho uma visão, eu acho que se o governo Bolsonaro tiver a mesma visão, ele não vai adiar, ele vai, vai correr para criar. Essa lei é uma lei arrecadatória. Na prática vai ser o seguinte, na prática ninguém vai se... E quando o governo multar 5 milhões de empresas, ele ganha os 5 bilhões que ele está gastando aí com com o coronavírus. Então, se eles fizerem essa conta, que a LGPD para o governo é uma lei que arrecada dinheiro, é uma lei que movimenta muitos negócios, é uma lei que gera arrecadação para o governo, acredito que eles mudam a cultura no sentido de implementar.
criar a agência, nomear o controlador, e aí vai. E aí põe para funcionar. Eu acredito, se alguém no governo tiver essa visão arrecadadora, né, que o governo está precisando arrecadar. É uma visão Oi, interessante, né? mais uma pergunta? Uma visão interessante. Cláudio, Eu acho que é. eu vou parar teu vídeo aqui porque tá chegando um pouco cortado, então vamos economizar a banda. Tem mais uma pergunta aqui sobre a questão dos algoritmos e pensando além das instituições financeiras. Será possível Tá. requerer informações acerca das regras dos algoritmos das empresas nos tratamentos dos meus dados? Isso com a finalidade de saber se estou sendo discriminado? Vamos lá. Volta, porque cortou o início da pergunta, por favor. Sobre a questão dos algoritmos e pensando além das instituições financeiras, será possível requerer informações acerca das regras dos algoritmos das empresas nos tratamentos dos meus dados, isso com a finalidade de saber se estou sendo discriminado? É, essa é uma boa pergunta, porque os algoritmos, dependendo do que a pessoa quer, ela está protegida pelos direitos autorais. Né? A justificativa é na justificativa da, da, na, da gestão destes dados ou na exposição desses dados que ela tem para você, que é ali que eu penso que você vai ter que identificar se houve discriminação ou não, que é o caso lá do artigo 9º, né? O titular tem acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos seus dados, né? Acho que esse tratamento dos seus dados pode entrar ou não o algoritmo, deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva, né? Então, de repente ele pode aí, mas neste momento eu acho que de uma maneira geral, descobrir o algoritmo para saber se o trato ele gera uma discriminação, eu acho que é uma segunda fase. Você tem que buscar a informação do trato dos seus dados, saber de forma clara e ostensiva acerca desta informação, para a partir dali, havendo ou não conformidade com essa informação, você descobrir se tem um algoritmo que privilegia ou não pessoas de uma certa idade, pessoas de um determinado tamanho, pessoas de determinada religião, homens, mulheres, etc., perfis físicos, perfis psicológicos, né? Extremamente complicado este acesso. Mas entendo eu que é uma briga justa. Tá? Vou dar um exemplo, já que apresentou a pergunta. Existem hoje processos seletivos que são baseados em jogos. Então, você é colocado para desenvolver um jogo. Esse jogo pode ser uma dinâmica, ou pode ser um game mesmo, tecnológico. E com base nesse game, que você está jogando como se fosse qualquer game, ali é puxado as informações sobre o seu perfil, pressão, estado de ansiedade, características, e com base neste perfil, você é selecionado ou não selecionado ou distribuído para setores de trabalhos distintos. Este game foi utilizado na Copa das Confederações aqui em Brasília para a seleção dos voluntários. Então, o voluntário fala, eu quero atender pessoas. Não é a vontade do voluntário que prevaleceu. O que prevaleceu foi o game. Então, o game detectou que tal pessoa é muito bom para staff, para ficar na manutenção de estruturas e tal, e não é bom para trabalhar com pessoas. Já o outro é melhor para trabalhar com atendimento ao público. E assim
foram selecionados todos os voluntários da Copa das Confederações. Tá? Essa pergunta me remete a saber se essa pessoa tem direito ao algoritmo dela para saber qual foi o critério que a selecionou. Tá? Para mim, sim. Para mim, ela tem direito a saber a informação que tem. A informação é: detectamos que você é ansioso, que você é relutante, que você é impaciente, etc. Então, essa informação, para mim, ela é plenamente dentro da LGPD. Agora, eu quero saber qual é o algoritmo que te fez chegar a essa informação. Aí, para mim, é o segredo industrial. Acho que é uma boa briga, mas é um segredo industrial da pessoa. E para você abrir, seria uma boa briga. Tem mais alguma pergunta, Saulo? Tem mais uma. Essa passada realmente foi muito boa, né? Uma briga boa, saber aí o algoritmo ou não. Tem uma aqui. Cláudio, no caso de uma empresa não atender às adequações necessárias, o responsável poderá responder por tais atos ou somente a empresa será penalizada com a multa? Ou seja, há previsão de penalidade para o responsável ou apenas para as empresas? Tá. A questão das penalidades é uma questão do direito administrativo, né? Como é muita coisa, né? Você tem o tratamento das informações pessoais pelo poder público e você tem também as responsabilidades da lei aplicada, né? Então, na questão da aplicação de multa, ela no Brasil, ela é indiferente, hoje no Brasil, ela é indiferente em relação à pessoa física ou à pessoa jurídica da empresa. Vou explicar por quê. Porque, no final das contas, quando a multa ela é aplicada, geralmente a sanção administrativa ela é aplicada na pessoa jurídica. Tão somente na pessoa jurídica. Mas quando ela vai para o judiciário, ela vira um documento chamado certidão da dívida ativa. E muito comum eles implementarem essa certidão com o nome do sócio, dos sócios gerentes. Né? Então neste primeiro momento, eu não me preocuparia com a sanção da pessoa física sócio. Empregado, não. Eu não vejo a possibilidade do empregado ser um controlador dentro da pessoa jurídica, dele ser sancionado neste primeiro momento. Tem mais? Cláudio, você falou mais no início que a LGPD protege os dados de pessoa física e também de pessoa jurídica. Há algum ponto na LGPD que discorre sobre os direitos da pessoa jurídica? Por exemplo, se eu uso dados da Receita Federal e faço algumas projeções baseadas em dados de empresas, elas podem contestar essa utilização desses dados sem autorização? E aí, pessoal, vamos deixar para mais uma pergunta só, para a gente não tomar muito tempo do Cláudio. Conseguiu entender essa, Cláudio? Tá. Faz de novo, porque faz uma pergunta e dá um caso. Mas vamos lá. Tá. Há algum ponto na LGPD que discorra sobre os direitos da pessoa jurídica? Por exemplo, se eu uso dados da Receita Federal e faço algumas projeções baseado em dados das empresas, elas podem contestar essa utilização de dados sem autorização? Podem. Por isso que deixa eu tentar. A princípio, a LGPD ela se preocupou com os dados da pessoa natural. Só que a nossa Constituição, ela, em várias circunstâncias, ela estende o direito da pessoa natural à pessoa jurídica. Exemplo, dano moral. Então, o dano moral na Constituição é garantido, é uma garantia individual, é uma garantia da pessoa natural. E o Poder Judiciário estendeu o dano moral à imagem, por exemplo, da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica ela tem direito de proteção da sua imagem.
o que que ela tá, a pergunta, até onde eu entendi, é: alguém conseguiu as minhas informações da Receita Federal e, com base nessas informações que foram vazadas, houve um uso indevido dessas informações. Foi isso que eu entendi. Então, a pessoa jurídica teve as suas informações vazadas. Não vejo problema algum da pessoa jurídica usar como marco legal e regulamentador desse vazamento a LGPD. Tá? Não vejo problema nenhum. Apesar da LGPD falar que o titular é a pessoa natural, ela não proíbe que esses direitos sejam aplicáveis à pessoa jurídica. E não há outra regulamentação de trato de dados, de proteção de dados, que não LGPD. Então, pode perfeitamente aplicar LGPD para a pessoa jurídica, casos específicos, não todos os direitos, mas um caso de vazamento de informação, né? Não vejo dificuldade alguma na extensão do direito às pessoas jurídicas. Legal, pessoal. Última pergunta aí, se não tiver mais, a gente vai agradecer o Gente, Cláudio. eu tô de boa, eu tô em confinamento. Mas vamos ver, vamos dar um tempinho aqui. Por enquanto não apareceu mais nenhuma, não. Ah, então beleza. Pode falar aí, Sal. Não é. Tem mais alguma aí, pessoal? Por enquanto não apareceu ainda não, Cláudio. Tá. A LGPD se aplica para dados de turistas coletados em território brasileiro? Turistas estrangeiros É, coletados no. É isso, não, eu acho que é isso. no território brasileiro. Então, a LGPD, ela aplica-se o princípio da territorialidade, né? Como é que ela trata esse assunto? Ela trata que se a empresa estrangeira, se o banco de dados está lá no estrangeiro, mas aqui no Brasil, eu, Cláudio, o aluno aí, coletou os dados e os dados foram pedidos aqui no Brasil, ela se sujeita à LGPD. Do contrário, é mais fácil ainda. Se o estrangeiro veio para o Brasil, foi coletado dados dele aqui, ele tem direito. Ele não tem direito porque ele não teria direito por ser estrangeiro. Como ele é uma pessoa natural, ele tem direito, tá? A exigir da empresa brasileira o bom trato das suas informações pessoais. Por quê? A Constituição, no artigo 5º, diz que brasileiros e estrangeiros, nos seus direitos e deveres, são iguais no Brasil. Tá? As eventuais desigualdades estarão estabelecidas na Constituição. Exemplo, votar e ser votado. Comprar alguma. Então, é proibido comprar empresa de comunicação estrangeiro. O estrangeiro não pode ter terreno em área de fronteira. Todas as condições que diferenciam o estrangeiro do brasileiro estão na Constituição. Do resto, é tudo igual. O estrangeiro pode transitar com seu patrimônio no Brasil, pode ir e vir no Brasil desde que tenha visto. Ele é amplo, ele pode fazer negócios, entrar na justiça, cobrar seus direitos, ser cobrado também nos seus deveres negociais, né? E assim vai. Então, o trato é bem paritário nos direitos dos negócios aqui no Brasil. Legal, acho que não temos mais perguntas. Se não temos, Cláudio, muito obrigado novamente aí pelos esclarecimentos. Passar aí as É isso. quase 2 horas aí com a gente falando de LGPD. Eu agradeço também a presença de todos por estarem aqui 9 horas da noite falando sobre esse assunto. Como o Cláudio falou, é muito importante. Sendo adiada, não sendo adiada, uma hora ela vai chegar, porque
Uhum. Realmente os dados são o novo petróleo e é de interesse de todos, não é o empresário ou o advogado, não, é de todos, 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 desde você que bota o seu dedo na catraca para entrar num condomínio, no prédio, né, até o profissional de TI, até o dono de uma empresa. Então, Cláudio, muito obrigado, agradeço a presença de todos e uma boa noite. E aí abro para Eu você, agradeço. Cláudio, para se despedir também. Nada, a Comissão de Direito Digital, Tecnologia Disruptiva da Startup do OAB, ela não acolhe tão somente advogados, não, ela acolhe todas as pessoas de todas as áreas de conhecimento. Tá? Na verdade, isso é uma prática de todas as comissões da OAB, em especial a Comissão de Direito Digital, que parte da sua temática, ela trata de assuntos relacionados à tecnologia, à economia, à visão de negócios, a visão de projeto, a visão de estrutura, de governança das coisas. Então, de governança corporativa, né, de todas as tendências de negócios. E, e ficam todos aí bem-vindos, caso queiram, a participar, a se inscreverem como membro da comissão. Tá? Se não for advogado, você entra como membro consultor, que aí a OAB aceita, eu defiro todos os acessos de membros da OAB, e aí fiquem à vontade, procure no site da OAB.com, tem oab.com.br, OABDF, né? Entre no site da OABDF, é só pesquisar no Google, oab.com.br, e tem oab.org.br, eu acho que lá tem todos os domínios, OABDF, e é só ir lá em comissões e cadastre-se. E aí se encontra a Comissão de Direito Digital e preenche o cadastro, e aí o pessoal da comissão lá, da Secretaria das Comissões, são bem competentes, eles ligam, fazem contato, mandam e-mail e fazem todo o meio de campo aí para vocês transitarem até a reunião de comissão e participarem dos nossos trabalhos, tá bom? Fiquem todos à vontade, foi uma honra para mim poder participar, e sempre que quiserem, pode me chamar. Espero que, numa outra oportunidade, a gente tenha aí possibilidade de nos conhecermos pessoalmente. Um abraço a todos. Maravilha, Cláudio. Obrigado, um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.